Bom dia, alunos. A gente vai iniciar daqui 10 minutinhos, tá? Esperar todo mundo entrar. Depois que todo mundo entrar, a gente inicia. Bom dia, professor. Bom dia. Daqui 10 minutinhos a gente inicia, tá, gente? Vou esperar o pessoal entrar e a gente inicia. Tá bom, professor. Olha. Bom dia. Bom dia, Felipão. A gente já vai começar, tá, parceiro? Já aguenta uns minutinhos aí até todo mundo entrar. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia.
Só mais alguns minutinhos e a gente já inicia, tá, gente? Mais 2 minutinhos. Deu tempo, pessoal, tentando entrar. Bom dia, Márcia. Então a Márcia não é a Márcia, é isso? Quem que é a Márcia? Oh, peraí, a Márcia é a Márcia? Como é que é o nome da... Você tá com o celular da sua mãe, então você tá com o nome dela também, né? Seu nome é Márcia, então. Não, professora, eu Marcela é o Cauã, professor. Ah, é o Cauã? É. É porque que ele não colocou o nome dele? Ele fica assim, não, sim, não, sim, não. É porque. Fiquei É confuso. porque o celular é da mãe dele. Não, beleza, então tá bom. É só pra chamar você pelo nome certo, Cauã. Meus amigos, vamos então para nossa última aula de ética moderna, beleza? Hoje nós vamos aprender um princípio ético que é usual, né? Usual da nossa sociedade. Por que é usual da nossa sociedade? Porque a nossa Constituição, peraí que tem gente entrando, Lua. A nossa Constituição, ela é baseada em princípios iluministas, porque o iluminismo, ele é um movimento intelectual, né, que vocês vão estudar ainda no 8º ano, um movimento intelectual que cria as bases da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, na verdade, que é a nossa. Então eles rompem, né, com vários tipos de injustiça que acontecia naquele período, ali do século XVI até o século XVIII. Então a gente vai ter grandes pensadores, né, que vão pensar estratégias, teorias de como ter um governo mais justo. E aí nós vamos chegar a vários princípios humanistas. Por isso que nossa sociedade é baseada neles. Por exemplo, a ideia de liberdade, né, como um princípio natural do homem, é iluminista. A igualdade como um princípio natural do homem, também iluminista. A conduta ética, qual é o princípio ético que nós temos que seguir? É baseado em um cara que a gente vai ver hoje, que é o Immanuel Kant, tá? Um dos homens mais brilhantes da filosofia, matemática, que pisou nessa terra nossa aqui, tá bom? Então, um cara extremamente importante.
Ele vai ser prussiano, ele lá no século XVIII, século XIX, que ele vai morrer. Ele é prussiano, ou seja, ele era da Alemanha, tá? Do período da região hoje a gente chama de Alemanha, porque antes tinha uma divisão de principados, a Alemanha era toda fragmentadinha, e ele morava na Prússia, um território extremamente rico da Alemanha, industrializado e tudo mais. Então Kant é um cara bem brilhante, assim, que vai trabalhar algumas questões. Hoje eu vou ler um pedaço de um livro para vocês aqui, chama-se Justiça. Esse livro aqui é super bacana, o cara escreve muito fácil, dá para entender bem fácil assim, o que ele está escrevendo, tá? E aqui ele vai escrever sobre justiça, olha o que está escrito no título. O que é fazer a coisa certa? Olha o título, o que é fazer a coisa certa? É porque nesse livro ele vai trazer várias ideias de justiça, de ética, de moral, é muito legal. E tem também vários pensadores aqui, não só o Immanuel Kant, mas eu selecionei aqui um que é fundamental para nós, que é o Immanuel Kant. Mas vamos então à explicação. Bom, o que a gente entende por ética e moral? Tá? Ética, nós já estamos trabalhando há bastante tempo, e a primeira aula eu expliquei o que era ética e o que era moral para vocês. Ética é o princípio da conduta. A ética é a reflexão. O que é certo, o que é errado, né? É a reflexão, não é a ação. É a reflexão. E essa reflexão, ela gera um valor. Ela gera um valor. Por exemplo, quando eu estou em perigo, né? Quando eu e a minha família está em perigo, eu tenho que agir para protegê-la, né? Muito bom. Então, o que é o certo, o que é o errado? O certo é agir para protegê-la quando está em perigo. O errado é não fazer nada, entende? Então, nós pensamos, refletimos. Agora, que valor que gerou? Coragem. Esse é o valor que gerou. Então, quando eu tiver que agir, eu vou ter uma ação moral, uma conduta moral, baseado nessa coragem. Porque o certo é ser corajoso para proteger a sua família. Entende? Então, olha só. Vamos de novo, mais um exemplo que eu estou dando várias vezes, que é ceder ou não ceder o lugar na fila para o idoso. Estou pensando, né? Estou refletindo. O que é certo? Ceder ou não ceder? Bom, a nossa sociedade entende que tem que ceder, né? Então, esse é o certo. Então, esse é o princípio ético. Que valor que gera? Um valor de respeito, não é? Esse é o valor gerado por essa discussão desse princípio ético. Qual é a ação? Ceder o lugar. Então, eu vou ser moral, eu vou ter uma conduta moral, uma ação moral ao ceder o lugar para o idoso na fila. Beleza, então, lembrei, recapitulei aqui com vocês o que é ética e o que é moral. Ética é o princípio, é a reflexão, é o pensar sobre o que é certo e o que é errado. A moral é a ação, é fazer aquilo que é certo, né? E se você faz algo que é errado, você está sendo imoral. Simples assim, bem tranquilo. Agora, qual é o tipo de ética que a gente viu até agora? Porque já que a gente está chegando no final, seria legal a gente... Peraí que a Alice está entrando. Se a nossa ética... Quais são as éticas que a gente viu até hoje? Bom, a gente viu a ética de Sócrates, né? Onde ele acha que a pessoa tem que ser virtuosa, né? Se ela tiver virtudes, né? Ela será uma pessoa ética, uma pessoa moral. E aí ela viverá em sociedade de uma forma bem melhor. Platão, ser justo, as pessoas têm que ser justas. Se as pessoas forem justas, elas serão pessoas éticas e pessoas morais. E Aristóteles, ele fala sobre o equilíbrio e a busca da felicidade. Se você buscar a felicidade, né, a felicidade em viver em sociedade, tá? Então, eu quero ser feliz, beleza? E essa felicidade
ela tem que ser aprovada pela sociedade. Se ela for aprovada pela sociedade, é impossível você ser antiético ou ser imoral. Como assim? Eu quero ser feliz, mas eu sou feliz roubando, eu posso roubar? Não. Bom, a sociedade não aprova esse tipo de conduta. Então, você não será feliz, né? Você tem que ser feliz em sociedade. Então, buscando o quê? O equilíbrio. Buscando equilíbrio entre as coisas, né? Do que é certo, do que é errado, tudo certinho. Bom, depois disso a gente deu um salto e falamos... salto não, desculpa, a gente falou sobre os sofistas. E para os sofistas, a verdade é relativa. Portanto, a ética e a moral também é relativa. Né? Basta você convencer as outras pessoas de que a sua ação está certa ou está errada. Muito bem. Temos depois um salto, né? A gente vai para a Idade Média, discutir, né, na nossa aula de ensino religioso, a perspectiva religiosa de ética e moral. E qual é a perspectiva religiosa do catolicismo, né, que a gente viu especificamente? É a fé, né? A obra de caridade, é acreditar em Deus, né? É você ser iluminado por Deus, pedir a atenção, né, de Deus e a sabedoria de Deus para ter suas ações. Então, uma pessoa que segue os caminhos da Bíblia, que segue os caminhos de Deus, né, será uma pessoa ética, será uma pessoa moral. Então, bacana aí também esse pensamento aí da Idade Média. Bom, chegamos então na Idade Moderna, e aí nós vimos René Descartes e vimos Bento Spinoza, explicamos sobre vício e pecado, né? Explicamos sobre as forças da natureza dentro de nós, né? Nossas paixões, e como elas são poderosas, né? Porque a gente tem a gente tem raiva, a gente tem sentimentos, a gente tem um monte de coisa, e como que a gente faz para viver com isso, né? Para viver de forma ética. Então a gente tem que racionalizar. Olha o que os caras vão dizer do período moderno. Racionalizar. Quando nós racionalizamos o que estamos sentindo, né, nós conseguimos controlar os nossos sentimentos e, portanto, nós conseguimos ser éticos e morais. Então, viver sobre a haste da razão, né, viver sobre a conduta da razão, sempre fará a gente ser éticos e morais. Então, chegamos no período moderno. Vamos falar agora sobre o último camarada aí, que é do período moderno, né, Immanuel Kant, beleza? É muito fácil, Immanuel Kant, esse que é o mais legal dele. Por quê? Ele propõe uma filosofia da ética muito simples, muito simples. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui uma frase bem legal. Bom, olha essa frase, que legal. Age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Bom, eu disse que era fácil, mas nem tanto. Escutem bastante, ó. Age de tal modo, então, se você for agir em sociedade, ter uma conduta moral, age de tal modo que a máxima da tua ação, ou seja, o melhor da tua ação, né, da tua ação que você vai fazer, possa se tornar um princípio, ou seja, possa se tornar um exemplo de uma legislação universal. Legislação, lei universal para todos, beleza? Então, olha aqui. Legislação torna leis, beleza? E aqui para todos.
Agora percebam o tanto que é genial essa regra que o Kant criou. Percebam o tanto que é genial. Vamos supor aqui. Alice, você está aqui, querida? Alice, cadê a Maria Fernanda? Tô aqui, professor. Alice está aí? Maravilha, Alice. Alice, você... Vamos supor assim. A Alice, ela tem uma loja de chocolate, né? No período da Páscoa vende bastante e tal. Então ela tem uma loja de chocolate. E aí chama Alice Chocolate. Aí nós temos uma criança, tá? Alice, você não é criança, você tem lá seus 40 anos, tal. E aí a Maria Fernanda, cadê a Maria Fernanda? Maria Fernanda tá aí? Maria Fernanda tá aí. Maria Fernanda, ela vai comprar, tá? Só que com... Quantos anos você tem, Mafê? Eu tenho 11. 11. Vamos supor que você tem uns 7, tá bom? Tá bom. Porque ela tem uns 7 anos. E aí ela entra com uma nota de 50 na mão, já visível para todo mundo ali ver, não porque ela tá querendo mostrar para todo mundo que ela tem dinheiro, nada disso, é porque ela é inocente, né? Ela não sabe que o mundo é babaca pra caramba, e aí ela pode ser enganada, roubada, alguma coisa assim, ela não sabe disso. Muita gente já foi comprar coisas quando é pequena, né? Vocês provavelmente já foram comprar coisas para a mãe e o pai de vocês quando vocês eram pequenos, né? Eu ia direto, meu pai falava para esconder o dinheiro. Nossa, eu fechava a mão assim, não deixava ninguém ver o dinheiro na minha mão. Coisa louca. Mas veja só, a Mafê vai lá na loja da Alice, e aí a Mafê, ela entra com a notona de 50 já, né, na mão, e a Alice, ela pensa o seguinte, olha o que a Alice pensa. A Alice, ela pega e fala assim, essa menina, o que ela quer comprar? Se dependendo do que ela quiser comprar, eu vou falar que o preço vai ser maior para ela gastar todos os 50 reais aqui. Então a Mafê, ela vai lá e quer comprar um saco de sonho de ouro branco. Adoro ouro branco. E ela vai lá querer comprar lá. E aí custa 25 reais. Só que a Alice fala assim, ó, é 50 reais, né? Na Páscoa sobe o preço e tal. E aí a Mafê quer muito, né, o ouro branco. E aí ela acaba dando a nota de 50 porque ela não entende direito, né, essas coisinhas assim do nosso mundo bem corrupto e sem vergonha. Então veja só, a Alice, ela tem uma conduta de corrupta, ou seja, ela explora crianças, beleza? Mas eu pergunto, a Alice gostaria que essa ação que ela teve fosse regra para todo mundo? Não. É aí que tá. É aí que tá. Olha o que o Kant está falando. Haja de tal modo que a tua ação possa se tornar princípio para todas. Se a sua ação não pode ser princípio para as outras pessoas, então ela não deve ser feita. É porque ela é imoral. A Alice, ela não gostaria de entrar numa loja e ser enganada pelo vendedor, né? Ela não gostaria que isso acontecesse e que isso fosse uma prática comum. Então, ela não pode agir como ela não quer que ajam com ela. Então, olha que legal. Haja de tal modo, olha aqui embaixo agora. Aqui embaixo está escrito assim: haja de tal modo que sua ação seja a ação dos outros também. Faça aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Pronto, maravilhoso. É uma teoria maravilhosa, simples, tranquilíssima, entende? Se você agir sempre de um jeito que a sua ação seja exemplo para as outras pessoas, ou que a sua ação seja reflexo para todos, né, para que todos façam do mesmo jeito, a nossa sociedade será, nossa, maravilhosa. Seria muito menos corrupta, teria muito menos problemas, né? Por quê? Porque a ação das pessoas, elas seriam exemplos para as outras pessoas, para que as outras pessoas façam. Então, ao entrar a Mafê entrar na loja da Alice, ela não quer ser enganada, né? Mesmo sendo pequena, mesmo sendo nova, ela não quer ser enganada. Então, ela não enganará as outras pessoas também. É um princípio fácil, tranquilo de entender.
Vamos acrescentar algumas coisas aqui na teoria do Kant. Uma coisa que ele fala, isso é muito importante. Lembra que a gente estudou vários tipos de ética? A gente estudou a ética medieval, a gente estudou a ética da felicidade lá no, em Aristóteles e tudo mais. Bom, o Kant vai falar o seguinte, o motivo da ação moral deve ser ele mesmo. Como assim, professor? Como assim? Que coisa doida é essa que o cara falou? O motivo da ação deve ser ele mesmo. Porque antes, galera, como é que era no medieval? As pessoas, elas faziam a coisa certa, por quê? Porque tinham que fazer a coisa certa? Não, porque Deus ia salvar elas. Então, no medieval, a ação era por causa da salvação divina. Em Aristóteles, antiga, aqui ó, antiga, a ação era a busca da felicidade. Então veja só, as motivações aqui trazidas por esses dois períodos não são para Kant o ideal. Tá vendo que aqui nós temos nós temos na medieval a ação era por causa da salvação divina e a antiga a ação moral, né, era em busca da felicidade. Para Kant, o que deve ser feito é o dever. Eu faço porque eu devo fazer. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque é o certo a fazer. Olha que legal aqui, ó. Faço porque é o certo a ser feito. Simples assim. Beleza? Faço porque é o certo a ser feito. Simples assim. O dever é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque se a gente for basear sempre a nossa ação em outra coisa, tipo, faço porque minha mãe vai brigar comigo, faço porque meu pai vai brigar comigo, frequenta a aula porque minha mãe vai perguntar para mim por que eu não estou frequentando a aula, lava a louça porque alguém vai brigar comigo. Esses motivos já estão errados. Veja só, está errado. Vamos pegar o caso da Alice e da Mafê. Vamos supor que a Mafê entrou lá com 50 reais para comprar ouro branco novamente. A Alice, vamos pensar vamos estar dentro da cabeça da Alice lá como uma vendedora que não cometeu nenhuma ação ainda, mas ela está pensando o que fazer. Entrou uma criança inocente com 50 reais querendo comprar um saco de ouro branco. O que a Alice pensa? Vamos supor. A Alice pensa o seguinte, vou cobrar 50 reais, o dobro, né, do que vale o pacote, porque essa criança, ela não sabe mesmo, ninguém vai perceber, tal, ela não vai perceber, eu vou lucrar 25 reais. Aí ela fala assim, peraí, mas se eu fizer isso, e ela contar para a mãe dela, e a mãe dela contar para outras pessoas de que eu, na minha loja, engano crianças, eu posso ter um prejuízo muito grande. Então, veja só, nos dois casos, enganar a criança com o valor dobrado do saco de ouro branco e também não fazer ação porque existem consequências, né,
existem consequências ruins, negativas para o comércio dela, ela está errada. Entendem isso? Vocês conseguem entender? Por que ela está errada, segundo o pensamento de Kant? Alguém sabe? Deixa eu beber uma água. Ninguém pode chutar, gente. Pode errar, fica à vontade. Não tem problema em errar em nenhum momento. Errando é que a gente... Porque não é o certo a fazer? Exato. Quem falou essa coisa maravilhosa? Eu, Maria Vitória. Maria Vitória. Maravilhosa, Maria Vitória. É isso mesmo, porque não é o certo a fazer. Simples assim. Simples assim. As consequências não são a motivação para a ação. Olha que legal. As consequências não podem ser a motivação para a ação da pessoa, a ação moral dela. O que deve ser a motivação para a ação das pessoas? O próprio dever. Isso se chama, galera, age de tal modo que sua máxima da ação possa se tornar princípio de uma legislação universal. É um princípio que ele vai chamar, eu vou acrescentar aqui para vocês, vocês vão ficar... vocês vão ouvir muito isso, vocês vão ouvir muito isso aqui, ouvir demais, que é o famoso imperativo categórico. Imperativo categórico de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Veja só, esse é o famoso imperativo categórico de Immanuel Kant, galera. O que é a palavra imperativo? Imperativo significa comando, ação de comando, de ordem, tá? Estou mandando. Então eu falo assim, ó, Maria Vitória, não faça isso. Essa frase é um imperativo categórico. Ele vai falar que as leis, olha que legal, ele vai falar que as leis devem ser baseadas no imperativo categórico. E o que seria isso? Basicamente, seria isso daqui, ó. Seria isso daqui, ó. Leis formuladas, né? Formuladas de modo imperativo e específico. Professor, tá passando um avião aqui que não deu para escutar nada. Tá passando aqui também, mas está mais longe. Meus amigos, então olha só. Certinho da minha casa. Pois é, esses dias passou um helicóptero aqui e, cara, que barulhão. Que barulhão. Muito alto. Olha aqui, galera. Leis formuladas de modo imperativo, ou seja, de obrigação, né? Faça tal coisa. Não faça tal coisa. Né? Tem que ser colocado de forma negativa, ou seja, Maria Fernanda, não esqueça de lavar a louça. Não faça tal coisa, não mate, não roube, não... o imperativo categórico tem que ser baseado nessa afirmação de mando e tem que ser bem específico. Não faça isso. Para quê? Para não ter interpretações, né? Para não ter, mas você disse tal coisa, então eu pensei que fosse... Não tem como pensar. Não deixe de lavar a louça. O que eu estou falando? É para você lavar a louça. Simples. Não tem interpretação dessa palavra, né? Dessa frase. Não deixe de lavar a louça hoje. Simples, você tem que lavar a louça hoje, né? Tem que ser bastante específico, e também obrigatório, tem que ser imperativo. Isso, quando a gente estuda verbos imperativos, é tipo faça, né?
coma, sempre está mandando fazer alguma coisa. Então as leis têm que ser baseadas nesse princípio do imperativo categórico, essa categoria aí muito legal. Então age de tal modo que a máxima da atuação possa se tornar princípio de uma legislação universal. É muito legal, é genial. E a nossa sociedade é baseada nisso. As nossas leis são baseadas nisso. Quando uma pessoa, eu fiz isso porque estava aí a pessoa tenta explicar o contexto, né, pela sua ação, a justiça vai perguntar assim, amigão, a justiça vai falar assim, amigão, você tinha que fazer, não podia fazer, simples assim. Não, é bem clara a lei, tá lá, explica, tal, bonitinho. Não tem uma explicação que tire você dessa situação, né? Você provou, né? Foi provado, tá errado, fez errado, né? Então, pronto. Bastante simples assim. É bem interessante quando a gente pensa esses princípios categóricos aí. Agora eu vou ler para vocês aqui um trechinho do texto que vai ajudar bastante vocês a elucidar, a elucidar isso que a gente acabou de falar melhor. Do livro lá que eu falei para vocês, chamado Justiça. Olha lá. O que é moral? Tá perguntando aqui no texto. De acordo com Kant, o valor moral de uma ação não consiste em suas consequências. O valor moral de uma ação não consiste nas suas consequências. Ou seja, eu fiz isso porque salvei uma pessoa. Não está aí. Não está na consequência salvar a pessoa. Está no dever. Está no ato de ter que fazer. Mas a intenção com a qual a ação é realizada. Olha que interessante. O que importa é o motivo, que deve ser de uma categoria, de uma determinada natureza. O que importa é fazer a coisa certa, porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. Olha que interessante. Galera, roubei, é porque estava lá o dinheiro mesmo, não tinha ninguém, roubei porque era... Essa ação é imoral, por quê? Porque ele não deve pegar o que não é dele. É um simples conceito aí de dever, né? Faço não para receber um mérito, receber um parabéns dos outros, ou você é uma pessoa maravilhosa e a pessoa sempre ser enaltecida por ter feito as coisas boas e tudo mais. Claro que a gente deve parabenizar as pessoas, mas ela deve fazer porque ela deve fazer, e não para ficar ganhando gracinha dos outros, ou toda hora parabéns, ou abraço, beijo, tal. Entende? É diferente de um cachorro, por exemplo. Meus cachorros, o Galileu e a Frida, eles... gente, eu acho que a aula vai acabar, não vai? Que hora que acaba? Não, é daqui a pouco. Deixa eu ver... Até as 9 horas, né? Tem mais uns minutinhos, eu vou terminar já. Não saiam ainda, que eu vou ter que mandar aqui a lista de presença, viu, gente? Não fujam. Então, olha só, isso é bastante importante. O Galileu e a Frida, quando eu quero que eles façam a coisa certa, quero que eles façam, por exemplo, quando eles eram bem pequenininhos, eu estava ensinando eles a fazer xixi no lugar certinho, num tapetinho assim, bonitinho. O que eu fazia? Eu sempre cercava eles, né, para eles ficarem perto do tapetinho, e quando eles faziam em cima do tapetinho, eu fazia uma maior festa. Dava petisco para eles, uns petiscos de carne, assim, uma delícia o negócio, assim, eles adoram, até hoje, sou viciado. E aí eu fazia uma festona, pegava, abraçava, beijava, eles ficavam empolgadíssimos de acertar. Então hoje eles fazem no lugar certinho, bonitinho, porque sempre eu fazia, eles criaram na cabeça deles de que eu fico feliz, a minha esposa fica feliz, né? Então a gente fica feliz quando eles acertam. Então é condicionado a ele a isso daí. As pessoas adultas, com criança também é muito legal fazer isso. Come direitinho, a gente faz dá uma recompensa, né? É o reforço positivo que chama. Com adulto, baseado em leis, a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque um adulto sabe que o que é dever e o que não é dever. Fazer as coisas porque quer receber agrados toda hora, isso daí é infantilidade, né? É uma coisa que a gente ganha quando é criança, para tentar montar nosso caráter, nossos valores.
Então é basicamente isso, mas com adulto não precisa. Então olha só, olha o que ele vai dizer. Uma boa ação não é boa devido ao que dela resulta, ou seja, das consequências, ou por aquilo que realiza. Ela é boa em si, quer prevaleça, quer não. Então veja só, o que a gente está dizendo aqui? O dever, ele é bom por si mesmo. Fazer a coisa certa já é bom, já está certo. Né? Não é porque vou ser salvo por Deus, ou porque alguém vai falar para mim que parabéns para mim, nossa, não é por isso que a gente deve fazer as coisas, a gente deve fazer as coisas porque é certo fazer, né? Aqui, quantas vezes vocês já ouviram reportagens de pessoas que acharam dinheiro e elas devolveram, né? Sem nada em troca, sem pensar em nada em troca, tipo, quero uma recompensa, ou algum tipo de motivação, assim, outra externa, né? Alguém já viu uma coisa assim? Sim. O que você viu especificamente? Um moço que uma vez ele tava na fila, né? Assim, uma senhorinha tinha deixado cair o dinheiro. Ele, sem pensar, foi e entregou para ela, sem querer nada em troca. Só entregou porque ele estava certo no que ele estava pensando. Exato. É isso mesmo. Aí a gente tem uma conduta ética de Immanuel Kant. A pessoa fez uma ação sem tentar receber nada em troca, fez porque era o certo fazer. Simples E assim. até criança também já achou dinheiro no chão, foi na delegacia, falou pros policial tipo que pôs na internet, sabe? E acharam o dono. E Ai, que legal. o policial deu uma bicicleta e uma bola para ele. Que legal. Veja que eu acho legal quando faz isso com criança, porque recompensa a criança para que ela continue fazendo o certo, né? Quando é adulto não precisa mais disso, porque o valor já está feito, né? Mas quando é criança ele ainda está aprendendo o que é certo e o que é errado, então é legal recompensar. Gente, a lista de presença está no chat, tá? Só assinar. Professor, Oi, querida. eu acho que a melhor coisa que tem é ser honesto. Exato. Acho que a melhor coisa do ser honesto é conseguir ter a consciência tranquila, né? Você viver com a consciência tranquila. Fiz o certo, né? Não faço. Ô, professor. Oi, Felipão. Eu coloquei meu nome, eu fui pôr ano, eu pus Anne, mas é ano, tá? É por causa que eu pus Que ano? Eu pus o I. Por que o ano? Que ano? É por causa que eu pus sexto ano. Não precisa. Não precisa. É só o nome. É só o sexto ano. É só o nome completo, beleza? Mas tudo bem, se você colocou, tudo bem, não tem importância não. Eu vi aqui, ó. Sexto ano. Beleza, Felipão, relaxa. Meus amigos, quem assinou, fique à vontade para sair, tá bom? Tchau, professor. Falou, até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.